Vamos lá. Beleza. Então, a gente vai falar sobre o texto 4 do Pierre Bourdieu, a Escola Conservadora. Uma das coisas que o Douglas perguntou sobre o Adorno me levou a falar que, para o Adorno, as classes sociais não são tão debatidas, não são tão importantes na sociologia dele. O que é diferente do Pierre Bourdieu, né? As classes sociais têm uma posição importante, central na discussão de escola dele, de educação. No entanto, é uma classe social pensada muito mais no sentido do Weber, do Max Weber, como posição social, né, classe, do que no sentido do marxista, ainda que ele dialoga com Marx também. O Pierre Bourdieu é o autor que dialoga com várias tendências, né, com a do Durkheim, a do Marx, do Weber, construiu um conjunto de teorias sociológicas próprias, né, e eu tendo a me convencer que a influência mais forte dele é o Max Weber, né, que de um jeito diferente do que a influência do Max Weber para o Theodor Adorno, como vocês vão ver, né. O Pierre Bourdieu é um sociólogo francês que nasceu em 1930 e faleceu em 2002. O texto que eu apresentei para vocês, da Escola Conservadora, é do início da carreira do Pierre Bourdieu. Ele tinha 36 anos, é um texto do mesmo ano do Adorno, salvo engano, em 1966. No entanto, o Adorno estava escrevendo um dos seus últimos textos e o Bourdieu, talvez um dos seus primeiros textos. Só um momentinho, gente. Vou fechar aqui uma porta. Pronto, voltando aqui. O Bourdieu está escrevendo um dos seus primeiros textos, né? Ele era sociólogo, mas também antropólogo. As primeiras obras dele são no campo mais da antropologia. E uma característica importante para entender o Bourdieu é que ele era filho da classe popular. Talvez seja um dos primeiros sociólogas de importância que a gente estuda nas ciências sociais, que não é filho da elite, de uma pequena burguesia, não é filho de comerciantes, né? Como era o caso, ou de advogados, como era o caso do Marx, né? Ou de uma pequena burguesia, como é o caso do próprio Durkheim, né? Do Adorno. O pai dele era carteiro, e além de ser um filho de um trabalhador, mesmo que não seja um trabalhador, um operário, né? É um carteiro, o pai dele. Além de ser da classe trabalhadora, ele era da província, não era de Paris, não era de uma capital, né? Diferente da trajetória da maior parte dos cientistas sociais de renome do século XX e até do XXI, que costumam ser da classe alta, da classe média, né? Nos termos do próprio Bourdieu, ele era alguém fora da categoria dos eleitos, ou seja, os filhos e filhas da classe dominante. Ou então, é um outro termo que ele usa no texto dele, ele é uma espécie de super selecionado. É alguém que passou por muito mais provas, teve muito mais desafios para conseguir chegar aonde ele chegou. Alguém conseguiu chegar no topo da sociologia por esforço foi o Bourdieu, né? Porque ele tinha muito pouco capital social, econômico, moral, de herança da família, diferente dos outros sociólogos. Não se trata de dons naturais, não existe isso. O Bourdieu. Então é interessante que a obra do Bourdieu é um acerto de contas com a própria trajetória dele, especialmente os textos sobre educação, né? Inclusive o nome eleitos, ele não era um dos eleitos, ele era alguém que estava meio que ocupando espaço que não deveria ser o dele, né? É o nome de um livro do Bourdieu que ele fala sobre os estudantes universitários na França dos anos 60. É um livro que ele escreveu junto com Jean-Claude Passeron, chama Os Eleitos, uma obra bem interessante também, foi traduzida para o português recentemente. A primeira fase do Pierre Bourdieu foram estudos etnográficos sobre trabalhadores da Argélia, quando a Argélia ainda era uma colônia da França. E ele estudou os trabalhadores argelinos que eram de origem árabe, né, que tinham os argelinos de naturalidade, descendentes dos franceses, né? E ele mostra, então, a situação do trabalho, de vida desses trabalhadores argelinos. São textos pouco estudados, pouco lidos, mas são muito interessantes também. E ajudaram a desenvolver as suas teorias. A segunda fase da obra do Bourdieu é aquela que é mais conhecida no campo da educação,
especialmente um livro que ele escreveu, ele escreveu 2 livros com o Jean-Claude Passeron, Os Eleitos, que também é no campo da educação, sobre os estudantes universitários, e o texto mais conhecido do Adorno no campo da educação, do Adorno não, do Bourdieu no campo da educação, chama A Reprodução, Elementos para uma Teoria do Sistema de Ensino, que ele escreveu ao lado de Jean-Claude Passeron, que era um sociólogo já mais experiente, também francês. E o próprio nome do livro, A Reprodução, dá origem, né, a uma teoria dentro do campo da educação, que é a teoria da reprodução. Na verdade, são teorias da reprodução. Uma das mais conhecidas, provavelmente a mais importante, é do Pierre Bourdieu. O artigo que nós lemos, A Escola Conservadora, é um texto anterior ao da reprodução, e está numa coletânea de artigos, de capítulos de livro, num livro chamado Sobre Educação, do Pierre Bourdieu, que também está disponível em português. E ele antecipa várias teses da reprodução, né? E também nesse livro, Escritos de Educação, é um livro ele tem outros textos mais recentes sobre educação. A educação foi deixando de ser o tema mais importante do Bourdieu, mas, vez por outra, ele voltava a esse tema. E tem um texto muito legal nos Escritos de Educação, que foi feito nos anos 90, nos anos 1990, se chama Os Excluídos do Interior, que ao final da aula, se der tempo, eu vou comentar com vocês, que ele faz uma atualização da sua teoria da reprodução, que ele desenvolveu no final dos anos 60, no começo dos anos 70. O livro A Reprodução é de 1970, o artigo sobre a escola conservadora é de 66, né? E tem a terceira fase da obra do Bourdieu, também é bastante conhecida e importante, aí já para além da educação, que vai dos anos 70 a 90, em que ele faz uma abertura temática em direção a uma teoria sociológica própria, né? O que o Renato Ortiz chama de praxeologia, tentando articular a estrutura social e as pessoas e os sujeitos. Não do jeito que o Adorno fez, né? Que tentou ligar a estrutura social com o inconsciente, né? Mas ligando a estrutura social com os valores, com os hábitos individuais, pessoais, né? Inclusive, ele desenvolveu nessa terceira fase da obra dele um termo que aparece de en passant rapidamente na escola conservadora, que é o conceito de hábitos, né? Assim como de etos, e também ele desenvolve nessa terceira fase a teoria do campo social, que é bem interessante, né? Essa terceira fase da obra dele, ele discute não tanto a educação, mas ele discute mais cultura, arte, comunicação, mídia, consumo, distinção social. E tem uma fase final, mais no final da vida dele, que ele escreveu alguns poucos textos, né, com discussões mais políticas, de crítica social, inclusive tentando participar de debates políticos. E tem um livro também, uma pesquisa grande, chamada A Miséria do Mundo, que também é uma discussão um pouco mais engajada, então um pouco fora do perfil das outras obras dele, que são textos bastante assim, formais, né? E também tem 2 obras bem políticas, que são Contrafogos 1 e Contrafogos 2, né? Mas a segunda e a terceira fase do Pierre Bourdieu são bem conhecidas no Brasil, são muito influentes nas ciências sociais brasileiras até hoje, né? Tudo bem, gente? Vamos falar, então, um pouco do contexto que levou o Pierre Bourdieu a escrever o texto que vocês leram, A Escola Conservadora. A sociologia da educação, os Estados Unidos na Europa, nos anos 50 e 60, tinha produzido muitos dados estatísticos, muitos dados quantitativos, coisa como o professor Marcelo gosta muito de fazer, também faz muito bem, muitos dados estatísticos, especialmente sobre os sistemas de ensino. Foram grandes surveys, pesquisas de aplicação de questionários com respostas padronizadas, financiados pelos governos, né? Que na França se chamaram democracia educacional, na França se chamou de demografia educacional, a Inglaterra deu o nome de aritmética política, né? E eram, na verdade, mais descrição que teoria, e o que tinha de teoria é uma teoria mais funcionalista, né? Mais tradicional. Mas tinha uma posição política de fundo progressista, ou se quiserem, social-democrática, que nos anos 50 e 60, do século passado, no pós-Segunda Guerra Mundial, foi a época que a Europa construiu o estado de bem-estar social.
E mesmo que os Estados Unidos não tenham feito um estado de bem-estar social, também desenvolveram uma série de políticas educacionais que ampliaram os sistemas de ensino, que democratizaram os sistemas de ensino, especialmente a educação básica, o ensino o chamado ensino fundamental, principalmente, né? E essas pesquisas, esses grandes surveys, tinham um objetivo assim, de fundo político de tentar provar, de tentar mostrar que essas políticas sociais e educacionais estavam reduzindo aos poucos a desigualdade social. E a posição social-democrata, né, é uma posição reformista, que a ideia de que com reformas você consegue, aos poucos, reformas com políticas sociais, educacionais, políticas públicas, você consegue aos poucos, diminuir a desigualdade, seja pela redistribuição de renda, seja por serviços sociais gratuitos, especialmente na educação, na saúde, mas também na previdência. Então, a posição social-democrática se originou também do marxismo originalmente, mas em vez de prever uma revolução como um meio de construir uma sociedade mais igualitária, eles previam as reformas, as políticas sociais, a redistribuição de renda, por impostos progressivos, ou seja, mais aos ricos e menos aos pobres, né? E a ideia dessas pesquisas era ver até que ponto os sistemas de ensino, ao se democratizarem, eles estavam conseguindo diminuir a desigualdade social e econômica. Era a ideia política de fundo. O que o Bourdieu e o Basseron vão fazer é tentar desmistificar essa hipótese, essa pretensão, né? E vão tentar demonstrar que os sistemas de ensino, ao se ampliarem, ao se democratizarem, eles não estavam reduzindo a desigualdade social e econômica. Até ao contrário, eles estavam não só a mantendo, mas a legitimando, construindo um reforço simbólico a essa desigualdade social e econômica. De toda forma, essa grande construção de dados, essas pesquisas quantitativas dos anos 1950 e 60, foram usadas pelo Bourdieu e Passeron como fontes de análise. Eles fizeram pesquisas quantitativas também, mas eles puderam usar muito desses dados riquíssimos que existiam. O que eles fizeram foi fazer uma reinterpretação, foi fazer uma discussão teórica mais profunda, uma análise mais profunda desses dados. Inclusive, a partir disso, eles criaram uma nova teoria da educação, que foi a chamada teoria da reprodução, né? Que, na verdade, eles não foram os únicos a criar uma teoria da reprodução. Nos anos 1960, na França e também nos Estados Unidos, foram criadas teorias da reprodução. Exceto pelo Bourdieu e o Passeron, os outros teóricos da reprodução eram marxistas. O mais conhecido é um autor que a gente até passou rapidamente por ele, que é o Louis Althusser, da França, mas teve também outros na própria França e nos Estados Unidos que se fundamentavam no marxismo. O Bourdieu e o Passeron dialogam com o marxismo, fazem um outro caminho, né? O Louis Althusser e os outros marxistas desenvolveram uma espécie de teoria da reprodução econômica, ou mais economicista, que mostravam que havia uma relação íntima entre o capital econômico da família e as chances de sucesso no sistema escolar. Ou seja, aqueles que mais tinham sucesso no sistema escolar, na escola, que evadiam menos, que reprovavam menos, que tiravam melhor notas, eram pessoas com maior capital econômico. Ou seja, o Louis Althusser e outros teóricos da reprodução do marxismo, né, perceberam que o mesmo ensino dado a todas as crianças de diferentes classes sociais produziam resultados diferentes. Segundo Louis Althusser e os outros marxistas, isso tinha relação com o capital econômico das famílias. O Bourdieu e o Passeron vão falar o seguinte, isso acontece, né? Você tem um resultado desigual com um ensino igual, mas a diferença não é tanto por causa do capital econômico da família, mas sim por causa do capital cultural. Então, Bourdieu e o Passeron, eles vão desenvolver uma teoria da reprodução cultural, ou um reprodutivismo cultural. Só para a gente esclarecer, a ideia de redução aí é que os sistemas de ensino públicos, ao se democratizarem, se massificarem, eles acabam sendo mecanismos de manutenção da desigualdade social e econômica, ou seja, de reprodução do sistema de classes sociais. Daí vem o termo
reprodução, de manutenção da desigualdade social. O sistema de ensino, ao se massificar, se universalizar, ele se torna um novo instrumento de dominação, né? Ou de reprodução das desigualdades de classe. Só que por Bourdieu e Passeron, essa reprodução do sistema de classe pela escola, sistemas de classes sociais pela escola, ela se dá de forma indireta, não pelo capital econômico da família, do aluno, da criança, do estudante, mas pelo capital cultural que a família acumulou. Então, vai aparecer um outro conceito importante, já em reprodução e também na escola conservadora, que é o conceito de capital cultural, que eu vou voltar a falar para vocês daqui a pouquinho, tá bom? No livro A Reprodução, um conceito que dá início à discussão teórica da obra, que eu cito no texto auxiliar rapidamente, mas é importante para entender o texto da escola conservadora, é o conceito de violência simbólica, e também o conceito está ligado a ele de arbitrário cultural. É o ponto de partida para eles desenvolverem, no livro A Reprodução, uma teoria da violência simbólica. Em outras obras do Bourdieu, adiante, ele vai mudar o nome desse conceito, ele vai preferir usar o termo poder simbólico. Porque o termo violência simbólica dá a ideia de uma violência física, que ele justamente quer mostrar que a violência simbólica é um exercício da dominação, não pela violência física, pela coerção, mas sim por uma espécie de poder simbólico, né? Então, o termo violência simbólica pode criar confusão. Ele preferiu, então, em obras posteriores, usar o termo poder simbólico. Até o nome de um livro dele, uma coletânea de textos bem legal, né? A violência simbólica ou poder simbólico, ela complementa o poder político, é uma espécie de um outro lado do poder político, da violência física, material, né, da coerção. Lembra um pouco a discussão do Gramsci, que a gente teve em outro momento, sobre a sociedade civil e a sociedade política, né, que tem relação, né? Mas eu acho que ele vai bem a fundo também, em um outro sentido, em relação ao Gramsci. Bom, primeiro conceito que ele traz para explicar a teoria da violência simbólica, e a gente vai chegar à educação aí, é o arbitrário cultural. Ou seja, existe uma cultura que é considerada como superior, como melhor, como erudita, como a mais correta, que é uma cultura que é vista como universal, como tendo validade universal, como uma cultura naturalmente superior, porque ela é a melhor, é a mais desenvolvida, é a mais elaborada. Essa cultura nada mais é do que a cultura da classe dominante. É a cultura dominante. Essa cultura dominante, que é a cultura superior na sociedade, que inclusive é a cultura que fundamenta o currículo das escolas, a gente vai chegar lá, essa cultura dominante, ela não se fundamenta na superioridade natural dessa cultura, ou uma validade universal, mas sim uma imposição. A cultura dominante, ela é dominante não porque ela é melhor, mas porque ela é uma imposição, é uma violência simbólica que se exerce. Ela é um arbitrário cultural. Ela não tem nada nela que a faz genuinamente melhor, a não ser a imposição de uma classe sobre as outras. Mas é uma imposição que se dá pelas vias do convencimento, que se baseia e se legitima do conhecimento de que a cultura das classes ou grupos dominantes, né? A gente acaba colocando um borrão nessa verdade mais profunda de que a cultura dominante é a cultura das classes dominantes na economia e na política. Ou seja, uma cultura que não é universal, uma cultura particular, uma cultura específica, de grupos específicos, que são os grupos dominantes na sociedade, na economia e na política. No entanto, essa cultura que é particular, ela aparece como se fosse uma cultura universal, e é aceita por todos como universal, como a melhor, como a primeira cultura superior. Não só pelas classes que dominam essa cultura, que são as classes dominantes, mas também pelas classes que não têm essa cultura, são as classes dominadas. Seja as classes populares, que não têm essa cultura universal, não têm, ou as classes que têm menos essa cultura, que são as classes médias. Ou seja, a cultura dominante é vista como uma cultura superior, e quem a possui, quem a detém, possui o chamado capital cultural. Ou seja, ela tem um conjunto de acervos, conhecimentos, que são
considerados como valiosos, ou melhores, ou mais corretos naquela sociedade. Que a classe dominante possui com mais facilidade, porque a cultura superior, a cultura vista como melhor, universal, é a cultura da sua própria classe. Para a classe trabalhadora, a classe popular, ela não possui essa cultura, ela não tem esse capital cultural. Ela não tem ela cotidianamente. E a classe média tem um pouco, tem parte dele apenas. Então, você tem uma distribuição desigual do capital cultural, ou seja, diferentes acessos à cultura superior, que é a cultura dominante. E a base dessa aceitação por todas as classes é o apagamento de que a cultura dominante é uma cultura particular. Ela é vendida, imposta de uma forma simbólica, não pela violência física, como uma cultura universal. Tudo bem, gente? Isso aí é um ponto de vista importante para a gente acompanhar aqui, né? E o segundo conceito que ele coloca é o de autoridade pedagógica, que é um dos mais importantes instrumentos da violência simbólica, ou do poder simbólico, que é o exercício legítimo do ensino, da inculcação, do aprendizado dessa cultura dominante como cultura universal, né? Ou seja, a autoridade pedagógica, que, por exemplo, se exerce na escola, mas também em outros espaços educacionais, na academia de artes, academia de letras, academia de ciências, na universidade, etc., né? Ela é o lugar em que se ensina a cultura dominante como cultura universal, escondendo o seu caráter particular, escondendo o caráter arbitrário. Tudo bem, gente? A gente passa para o terceiro conceito, que ele aparece na escola conservadora, que é o conceito de ethos. Ethos. Se escreve, vou escrever aqui, deixa eu ver. Está lá no texto, mas não. Vixe, esqueci como é que faz para escrever. Aqui, ó. ETHOS, perfeito, Cláudio, isso mesmo. Conceito de ethos, que o Bourdieu ele usa vários conceitos, cria vários conceitos e usa o latim para não, segundo ele, para tentar evitar confusão com outros conceitos. O ethos, por exemplo, poderia se usar o termo ética ou valores, e para não confundir com outros conceitos, ele usa o termo latim para tentar especificar melhor o que ele quer dizer com essa ideia, com esse conceito. Então, ethos de uma classe ou de um grupo é uma espécie de um jeito, uma forma, um modo de ser, uma forma de se relacionar com certas instituições. E no caso aqui do texto que a gente está vendo, a instituição, os valores que interessam a ele discutir é da educação escolar. Ele fala dos ethos, ele está preocupado com a forma como uma determinada classe social ela enxerga, concebe, se relaciona com a educação escolar. O que é educação escolar segundo uma dada classe, seja a classe média, seja a classe trabalhadora, seja a elite, né? Esse jeito de se relacionar com a educação escolar, ele chama de ethos. São as expectativas que um grupo, uma classe social tem em relação à educação escolar, são as apostas que ela faz, são a forma que ela investe ou não na educação escolar, e ele vai chamar isso de ethos. Como que se constrói um ethos de uma classe, né? Esse ethos, esse jeito de se relacionar com a educação escolar, que pode ser também com a política, pode ser com a religião, o ethos opera em várias formas, mas ele está interessado do ethos de classe em relação à educação escolar. Como que é construído esse ethos? Ele não é uma coisa natural, que nasce com as pessoas, ela nasce trabalhadora, ela nasce que é herdado do pai e da mãe, não é isso. Esse ethos é o fruto do acúmulo de experiências do próprio grupo, as experiências do grupo social, da que ela teve com a educação escolar, vão acumulando aprendizados, saberes que vão sendo transmitidos, vão sendo acumulados pelo grupo e transmitidos para as gerações seguintes. É uma espécie de um fruto coletivo, acumulado, por estratégia de sobrevivência, seja por estratégia de manutenção do status da família, sejam táticas e estratégias para tentar uma ascensão social. Então, o ethos, ele é uma resposta padronizada a um estímulo institucional. Então, você tem, por exemplo, a oferta de educação escolar para as famílias, né? E aí você tem um estímulo, uma resposta padronizada do grupo, da classe, que é fruto do acúmulo
dessas experiências que visam dentro de uma situação nova, dentro de, por exemplo, um bairro de classe trabalhadora que não tem escola, surge uma escola. E aí? Qual que vai ser a reação daquele grupo? É um fato novo, mas aquelas experiências que eles acumularam em relação à escola, que normalmente são experiências de rejeição, de expulsão, de exclusão, né, da escola, de colocar a escola como um lugar que não pertence a eles, vai influenciar na resposta daquele grupo. Daria para a gente levar esse conceito para pensar a relação com a vacina, né? Qual que vai ser a reação dos diferentes grupos em relação à vacina, né? As diferentes classes, as diferentes grupos, de acordo com a sua situação econômica, a sua região, né? Existe um ethos do grupo, né? Que pode se transformar. A gente está vendo hoje grupos de classe média tendendo a negar o valor da vacina. No começo, há 100 anos atrás, na revolta da vacina, era a classe trabalhadora que teve essa negação. Né? Então, há uma transformação, é curioso, né? Óbvio que a classe trabalhadora acumulou muitas experiências de redução da mortalidade porque se vacinou, é provável que esse saber continue e permaneça na classe trabalhadora, né? É muito provável isso, né? Então, extrapolando um pouco, mas só para você entender a ideia, vocês entenderem a ideia do ethos, né? E você tem, por exemplo, um outro exemplo interessante, que aconteceu com a classe média. A classe média francesa, como a classe média em geral, ela construiu principalmente por meio dos pequenos negócios. A classe média eram basicamente os pequenos comerciantes, né? Pequenos industriais. O que acontece no século XX, com o capitalismo das grandes empresas, a classe média, que era a pequena burguesia, os pequenos negócios, vai perdendo espaço. O que muitas famílias de classe média vão fazendo para tentar manter o status social e o status econômico? Elas vão apostar na escolarização dos seus filhos como uma forma de manter o status social até de ascensão social. Então, elas vão deixar de investir no capital econômico, converter o capital, por exemplo, criando novos negócios, abrindo novas lojas, comprando mais mercadoria para revender. Elas vão converter esse capital econômico em capital cultural. Como? Investindo na educação dos seus filhos. Inclusive que eles consigam ter educação superior, que eles consigam ter uma formação superior, tenham profissões como, por exemplo, de engenheiros, administradores, e se tornam assalariados, mas com grandes salários. Ou seja, a classe média deixa de ser pequena burguesia e se torna uma classe média assalariada. Isso aconteceu ao longo do século XX em muitos lugares do mundo. Né? Então, por isso que a classe média ela tende a ter uma relação com a educação escolar muito mais positiva, até que a classe alta. Ela depende muito mais da educação escolar para manter a sua situação econômica e até a ascensão econômica e social. Tá? Tudo bem, gente? Isso é um exemplo importante, né? Já a classe alta, uma relação com a educação escolar, tem um ethos em relação à educação escolar, que é assim, ir para a escola, ir bem na escola, não evadir, é algo natural, entre aspas, é algo normal para os filhos da classe alta. É algo esperado. Né? É normal que os filhos tenham sucesso na escola e tenham trajetórias escolares sem sobressaltos, tranquilas, né? E também eles não apostam tanto na educação escolar, porque ela não vai ser tão decisiva para a situação econômica dos seus filhos. Não é? Agora, por que os filhos da classe alta vão ter mais facilidade na escola? A cultura da escola é a mesma que a cultura dominante, que é a cultura superior, que é a cultura das classes dominantes, das elites. Ou seja, ele vai ter na escola uma cultura que é uma espécie de continuação da cultura da família. A relação da classe média, como eu disse, ela aposta na educação escolar, porque elas veem na educação escolar uma possibilidade dos filhos terem uma ascensão social. Portanto, elas valorizam os esforços e o empenho. A classe média, os filhos da classe média, eles vão ter trajetórias escolares de sucesso na escola, desde que os filhos se esforçam, se empenham, até que a família faça um investimento nos seus filhos, né? Acompanhe os seus filhos, paguem, às vezes, professor particular, loja de reforço, etc. Já as classes populares têm uma relação, né, um ethos da classe popular em relação à educação escolar, é uma relação mais desconfiada. Eles investem menos na escola, um investimento, eu digo assim, econômico, investimento de incentivar os filhos a ir para a escola, se manter mais tempo na escola.
E é uma aposta maior no engajamento no mundo do trabalho, um engajamento mais precoce. Por quê? Porque com as crianças trabalhando, os adolescentes, né? Até quando criança tudo bem na escola, mas quando é adolescente, começa a pressão para o engajamento no mundo do trabalho. Lembre-se que o Bourdieu está escrevendo nos anos 1960 na França, tá? Então, não é uma descrição universal da situação da classe geral, né? E atemporal das classes. É uma descrição dos anos 60, na França. A gente percebe que tem muita ressonância com o Brasil atual, né? Enfim, então, o adolescente ou o jovem se engajar no mundo do trabalho, não demorar muito, é importante até para a família sobreviver, não passar fome, não passar necessidade. Não se trata mais de ter ascensão social, né? Mas se trata de não cair na miséria, né? Pode acontecer, ou seja, você gastar tempo, muitos cuidados, gastar dinheiro, esforço com a educação dos filhos, em geral é visto como tendo algo como tendo um retorno muito incerto. Inclusive porque, como a cultura da família é muito distante da cultura escolar, essas crianças elas vão ter mais dificuldade, vão evadir mais, vão reprovar mais, vão tirar notas menores, né? Então, é um investimento familiar, um investimento de tempo, de esforço, de privar o adolescente do mundo do trabalho, que vai gerar um retorno muito incerto à família. Por isso, essa relação desconfiada. Mas pode acontecer de alguma criança demonstrar um enorme potencial. E aí, de repente, aquela criança ela pode ser alguém que a família vai fazer um investimento maior, mas sempre há limitações, as barreiras vão ser muito maiores. Tudo bem, gente? Da parte do ethos, eu acho que com isso a gente explica uma parte importante do texto, né? Uma parte importante do texto Bourdieu está mostrando isso, só que assim, o texto tem muitas mais nuances, vocês vão percebendo que tem muitas nuances. Que tem a situação do quem é camponês, de quem é um trabalhador da província, quem é um trabalhador da capital, quem é um trabalhador imigrante, tem muitas nuances nessa história, né? Bom, qual é a causa, então, dessas diferentes relações das classes sociais com a educação escolar? Desses diferentes dietos de classe? A causa é essa que eu já anunciei um pouco antes, que a cultura que é ensinada na escola é uma espécie de transposição da cultura dominante, da cultura legitimada, da cultura da classe dominante. Ou seja, a cultura ensinada na escola, o currículo escolar, é um conjunto de conhecimentos que são muito familiares às famílias e aos filhos das elites. Né? Inclusive, gente, uma coisa que é importante de levar em conta, a própria linguagem, a forma de falar o francês. A gente pode trazer isso para o português também. A forma de falar o português. A gente diz falar o português certo, escrever certo, né? O que é isso? O que é falar o português certo? O que é escrever o português certo? É falar a língua portuguesa oficial. A língua portuguesa oficial é a língua falada pelas classes dominantes, mais próxima, né? Não é exatamente igual, mas a língua mais próxima daquela falada pelas elites, pela classe dominante. E aí vai incluir, inclusive, os dialetos, vai incluir também a discussão dos sotaques, do jeito, né, do puxar o R, de puxar tal coisa, né, a linguagem, os jargões, e também o estilo de linguagem, o jeito de falar, de escrever, né. E a gente tem no Enem, por exemplo, a redação, e o Bourdieu tem um texto que ele discute quanto que a redação ela pode ser uma forma muito perversa de avaliação, porque muitas vezes, quando você avalia o estilo da redação, é o jeito de escrever o português, é o jeito da classe alta falar o português, que não é o jeito da classe popular. Pode ser muito perverso. E aí, quando você entra no exame oral, então, né, que era uma coisa muito comum na França, como o Pierre Bourdieu está escrevendo, e ela no Brasil, hoje é menos, inclusive nos processos seletivos para entrar na universidade no Brasil tinha exame oral. Aí, então, a linguagem de classe ela é explícita. Né? E quando você avalia muito mais a forma que o conteúdo, e é isso que importa, muitas vezes na avaliação da redação, do exame oral, você pode ter muita perversidade, né? E você fala bem o francês, fala bem o português. Na verdade, porque é a língua natural dele, é o jeito que ele desde que ele nasceu, ele ouviu falar o francês ou o português daquele jeito, né? Então, a linguagem é muito importante, ela aparece em vários capítulos da reprodução, como um instrumento assim, de reprodução escolar muito forte. O Bourdieu sabe o que está falando, né? Porque uma das coisas que o Bourdieu sabe é que ele não escreve, entre aspas, bem. Textos do Bourdieu são muito difíceis de ler, porque é uma enrolação, é empolado, vai e volta, né? Ele não tem uma escrita erudita, ele tem uma escrita esforçada.
é diferente, né? O escrito burguesiano é um escrito de alguém que veio lá da classe popular e desenvolveu uma teoria sociológica assim nova, inovadora, né, revolucionária até, muito com seu próprio esforço, a partir do seu jeito, pulando todas as barreiras, né, sociais, culturais, né. Enfim, a cultura escolar, ele vai dizer aqui, ó, para a classe média é uma espécie de passe de acesso à cultura legítima. Para a classe média aprender a cultura superior, a cultura dominante, ela precisa da cultura escolar. Então, a relação com a cultura erudita, a cultura superior, a cultura dominante da classe média é uma relação de esforço, de aprendizado escolar. A classe média tem acesso ao todo da cultura dominante graças à escola. Então, essa relação da classe média com a cultura legítima superior, ela denuncia uma apropriação escolar, que é tida como esforçada, não natural, e às vezes, inclusive, tem professor que escreve isso, olha, o sujeito lá é esforçado, demonstrou empenho, esforço, né, gaguejou um pouco, enrolou um pouco, tal, né, e aí você vai ver quem é o estudante, quem é o aluno. O Bourdieu tem um texto que ele faz essa análise, quem é o aluno? Vem da classe média. Quem é o aluno que o professor coloca? Olha, o cara tem uma fala brilhante, uma escrita brilhante, tem dom natural, é um filho da classe alta. Então, essa relação com a cultura escolar e com a cultura da classe dominante, ela é oculta por uma teoria que é a teoria do dom. Essa teoria do dom que diz que o sucesso da criança na escola, o sucesso do estudante no sistema escolar, é fruto de um dom, uma capacidade inata, algo natural que o indivíduo, o aluno, possui. Então, se a criança, o estudante, se dá bem no sistema de ensino, não é nem por esforço, e não é nem porque é uma cultura familiar a ele. A teoria do dom diz porque ele tem um dom, ele tem um saber, um carisma, algo que nasceu com ele, né? O indivíduo tem. É uma forma, então, de esconder a origem de classe, ou seja, esconder o capital cultural da família, como uma verdadeira fonte desse sucesso na escola, no sistema escolar. A ideologia do dom, ela oculta as chances objetivas de crianças que vêm da classe popular, da província, dos imigrantes do campo se darem bem na escola. E os dados estatísticos provam o quanto é difícil para alguém que é do povo, que é da província, que é imigrante ou que é do campo, conseguir ter sucesso escolar. Não é? A ideologia do dom é uma ferramenta que oculta o que os dados estatísticos estão provando e mostrando. Porque assim se diz, ó, o sistema escolar é acessível a todos, todo mundo pode ir para a escola, a educação que se oferece é mais ou menos a mesma, é o mesmo tipo de escola, mas o mesmo tipo de ensino que ensina as crianças. Então, se as pessoas têm diferentes sucessos, isso não se explica pelo capital econômico, porque a escola é a mesma, não é porque a pessoa tem mais dinheiro que vai poder uma escola melhor. A escola é a mesma para todos, né? Então não é o capital econômico, né? O que é, então? A ideologia do dom diz que é um dom natural, é algo inato, é algo que a criança possui e que a escola ajuda a despertar. Né? O que o Bourdieu quer mostrar com a sua teoria da reprodução cultural? Que, na verdade, o sucesso da criança na escola não se deve ao dom, assim como não se deve ao capital econômico diretamente. O capital decisivo para o sucesso no sistema escolar é o capital cultural, que é basicamente o acesso aos bens culturais, considerados como valiosos, os livros, os filmes, músicas, acesso aos museus, às obras de arte, principalmente a linguagem falada em casa, os valores e disposições que fazem parte do cotidiano da família e que estão mais próximos da cultura legitimada pela escola, não é? Mas todas as classes, as famílias de todas as classes sociais também têm linguagem, têm valores, todas as classes culturais. A classe popular tem a cultura popular, a classe média também tem as suas formas culturais que ela desenvolve, que ela constrói. No entanto, esses valores culturais, essa cultura, que não é a cultura dominante, ela é desvalorizada, são vistas como inferior, é vista como inferior, como ilegítima, diante da cultura dominante ou erudita. Qual que é o resultado disso, então? Né?
o resultado dos mecanismos de seleção, reprovação. O que acontece, né? Os resultados do mecanismo de seleção, de reprovação e de evasão do sistema escolar servem, no final, para legitimar a desigualdade de classe social. E não só para legitimar a desigualdade de classe social, que a escola acaba reproduzindo, acaba legitimando, mas para ocultar a arbitrariedade desse sistema social. Porque olha o que se diz, olha só, o sujeito continua na classe pobre, continua na província, continua trabalhador braçal, mas ele teve chance de ir para a escola. E foi lá, evadiu, reprovou, tirou nota ruins. Não só o sistema escolar reproduz o sistema de classes, como esconde a sua violência, a sua arbitrariedade. Né? E aí, inclusive, tem algumas poucas pessoas, como o próprio Pierre Bourdieu, que vieram da classe popular e que tiveram sucesso no sistema escolar. São os funcionados. São algumas poucas pessoas que, apesar, contra todas as estatísticas, conseguiram, como alto sucesso, conseguiram chegar à universidade, inclusive ser professores com nome. Olha, tá vendo? Se a pessoa se esforçar, se empenhar, se ela querer, ela consegue. A chance está dada, bate o esforço. Ou seja, se esconde. Essas poucas pessoas das classes que não são as eleitas, que conseguem ter sucesso, são também usadas para legitimar a arbitrariedade e a violência simbólica do sistema. Porque, olha, tá vendo? Eles tentaram, eles lutaram, eles conseguiram. Se escondem que, na verdade, essas pessoas, poucos que conseguiram chegar lá, tiveram muito mais barreiras ao longo do caminho, barreiras muito mais altas. E quando eles foram vencendo as primeiras barreiras, eles foram percebendo, inclusive, quais são as nuances do sistema. Como que ele consegue fazer para vencer naquele sistema. Eles tiveram que, na verdade, se esforçar muito mais e aprender muito mais que os outros que chegaram lá com mais facilidade, que tinham aquela cultura, aquele conhecimento, as relações sociais estabelecidas como parte do seu cotidiano. Eles tiveram que incorporar isso ao seu ser, o que levou eles a ter muito mais esforço. E aí, no fim, eles são usados como mais uma legitimação desse sistema injusto e desigual. Bom, antes de eu passar para a última parte, eu queria perguntar se vocês têm dúvida. Eu expliquei, acredito, que a maior parte do texto da Escola Conservadora, as principais ideias. Eu queria ver se vocês entenderam. Isso tem muitas nuances, muitos dados, né? E tentar explicar as ideias mais importantes. E aí, gente, como é que tá? Deu para compreender? Ficou no ar? Tudo tranquilo, grupo. Tá, no princípio, tudo bem. Obrigado, Natália. Tudo bem? Pode ir? Também, tudo certo. Beleza. A última parte aqui da aula, falar brevemente do conceito de hábitos e falar sobre um texto dele chamado As Coisas do Interior, rapidamente, que também tem no TBR, só para a gente ver um pouquinho como que essa teoria ela se atualiza mais recentemente e a gente pode entender, principalmente, o ensino médio no Brasil hoje, algumas coisas a partir dessas ideias que eu vou expor na parte da aula, tá? Primeiro, eu queria falar do conceito de hábitos, que é um conceito que aparece pouco no texto da Escola Conservadora, aparece mais no de Etos, mas é um conceito, hábitos, eu até escrevi aqui, importante, não é hábito, não é, ele não, mas tem a ver com hábito. Hábitos é um termo em latim, que é o nome que se dava à roupa que os monges usavam na Idade Média, que usam, na verdade, né, é o hábito, né, dos monges, né, dos religiosos, né, de ordens religiosas católicas, né, e tem até aquela ideia de que o hábito faz o monge, né, o monge, ao colocar o hábitos, né, ele incorpora todos os valores, a cultura, a forma de ser daquela ordem monástica. Então, ele pegou um pouco essa ideia e desenvolveu o conceito de hábitos, mostrando que, dessa forma, todas as pessoas de qualquer sociedade constroem hábitos, desenvolvem hábitos. O que seria o hábitos? O hábitos os hábitos são as estruturas sociais que são criadas pelo indivíduo. Quando nós, pela socialização, pela educação na família, pela educação escolar, nós vamos incorporando estruturas sociais, os valores culturais, as normas,
a gente vai desenvolvendo hábitos, a gente vai, então, tendo, pela família e instituições, uma inculcação, então, das estruturas sociais. E também, depois, a gente também autoconstrói esses hábitos, né? A partir desses valores, ideias, normas, família e as instituições escolares nos inculcam, a gente passa a moldar nossa forma de ser, o nosso projeto de vida a partir dessas estruturas sociais que são incorporadas, né? Então, a gente como se diz? Ele diz que a gente... O que é o hábito? São disposições duráveis, atitudes, saberes que orientam o indivíduo em sua relação com os demais indivíduos e com ele próprio. No início, as estruturas sociais, elas funcionam de forma externa a gente e elas são inculcadas em nosso ser pelas instituições e pela família. Mas, a partir de certo ponto, as estruturas sociais, elas estão dentro da gente. E nós orientamos as decisões, criamos estratégias, projetos de vida a partir dessas estruturas incorporadas. O que quer dizer com isso? Que a reprodução das estruturas sociais ela é feita pela própria ação dos indivíduos. Os principais agentes que reproduzem as estruturas sociais são os indivíduos, na medida que eles incorporam essas estruturas como hábitos de pensamento, como formas como atitudes, como planejamento da sua vida, como planejamento de futuro, etc. Os indivíduos são ativos, são criativos e decidem. E, ao fazer isso, eles reproduzem a estrutura, né, a fazerem uso, ao longo de sua vida, daquelas disposições incorporadas. Então, aquela equação indivíduo versus sociedade que a gente vê na sociologia, o Bourdieu tenta resolver da seguinte forma: as estruturas sociais não funcionam como se fossem algo externo aos indivíduos e a gente é aquela marionete da sociedade ligada por cordas que a sociedade manipula o indivíduo. Não. As estruturas sociais penetram o indivíduo, sua consciência, sua forma de pensar, de agir, e o indivíduo, ao agir na sua relação com os demais, impõe e reproduz as estruturas sociais nas suas relações, e depois ele vai ser o pai, o professor, a mãe, o educador, o patrão, etc., e vai ajudar na reprodução da sociedade. Então, é um conceito importante que deu uma certa revolução na sociologia dos anos 1970 e diante, e uma espécie de solução do dilema indivíduo versus sociedade, né? É o indivíduo que, ao agir, reproduz a sociedade. Mas só um comentário. Quem fez a disciplina, o professor Marcel Bourdieu, não sei se ele ofereceu de novo, ele deve explicar bem melhor. Bom, agora a última parte sobre o texto Os Excluídos do Interior, que é um texto que o Bourdieu escreveu junto com outro autor, esqueci o nome, vou procurar depois, no início dos anos 1990, né, já nos anos 1990, e o que aconteceu? Ao longo dos anos 1980 e 90, na França, houve uma expansão do ensino médio, especialmente dos liceus, são os colégios de ensino médio que com o liceu, você tem o direito de prestar os exames para a educação superior. O que acontecia na França até os anos 60? É algo que, de certa forma, tentando se fazer de novo no Brasil. Se fez com a reforma do ensino médio, né? Existiam diferentes tipos de ensino médio. Alguns, você fazia um ensino médio mais curto, que dava um diploma como se fosse um ensino profissionalizante. Você não tinha direito de ir para o ensino médio com aquele diploma. Você não tinha direito de prestar vestibular, fazer Enem com aquele diploma. Você tinha uma profissão, comerciário, escriturário, contabilista, uma profissão de nível médio, né? Você tinha e tinha também diferentes carreiras, né? Curso comercial, como tinha no Brasil também até os anos 50, né? Um ensino médio comercial, um magistério para formar professor, né? Um ensino médio científico clássico. O científico clássico dava direito à universidade, que eram os liceus na França. O que aconteceu na França? Por pressão popular, os liceus, ou seja, o ensino médio, cujo diploma dava direito a prestar exames para a universidade, eles se expandiram, se universalizaram quase, a ponto de quase todo estudante francês, independente da sua classe social,
ele conseguia ter acesso ao ensino médio, que daria direito a prestar exame para a educação superior. Só para vocês terem um adendo, não sei se vocês sabem, na França, assim como no Brasil, até os anos 1960, acho que até os anos 50 no Brasil, perdão, quando você terminava o 5º ano, hoje, 4ª série, no Brasil, você tinha que fazer um exame para você... Para o 6º ano, que seria a 5ª série, que é o de ginasial. Não era automático. A única coisa que era garantida a todos e obrigatória era os 4 anos do ensino fundamental, que hoje já são 5, né? E tinha que fazer um exame, né? Para você ir para o 5º ano. Meu pai e minha mãe terminaram no 4ª série, não fizeram o exame, eles foram para o mundo do trabalho, meu pai, né? Quando eu fui fazer o ensino médio nos anos, não pode contar, né? Nos anos 80 no Brasil, não era também automático para o ensino médio. Tinha um vestibulinho, tinha um exame. Tinha acesso a todo mundo, tinha que passar na prova, não tinha vaga para todo mundo que quisesse. Eu fiz o processo seletivo, o exame, e fui aprovado, por isso que eu consegui fazer ensino médio. O que aconteceu na França nos anos 90 é o que aconteceu no Brasil depois, né? Nos anos 90, 2000 no Brasil. O ensino médio passou a ser direito de quem quisesse fazer, não era obrigatório inicialmente, mas era direito. Então ele se expandiu, não tinha mais exame de acesso. E os estudantes, trabalhadores da província, os imigrantes, no caso da França, tem uma população muito importante, passaram a ter acesso aos liceus, ao ensino superior de prestígio. E aí, o que ele vai mostrar? Então, o que acontece? Na teoria da reprodução, o Bourdieu falando que as crianças de classe popular, elas iam ficando ao longo do caminho, elas não chegavam nem no ensino médio, muitas vezes paravam antes, por conta dos exames, da reprovação, por conta da própria evasão, da desistência. O que acontece nos anos 90 na França? Todo mundo tem direito de chegar no ensino médio, consegue chegar no ensino médio. Mas isso não significa que a escola não continue a ser um lugar de reprodução social, mas de uma outra forma. A desigualdade escolar, ela não é feita mais pela exclusão a níveis intermediários de ensino ou a níveis superiores. Ou seja, todo mundo agora consegue chegar ao ensino médio, ao liceu. Então, a desigualdade escolar não é pela interdição do acesso ao ensino médio, como era antes, principalmente, mas sim por oferta de escolas e de ensinos diferentes. Os estudantes de classe popular vão ter acesso à escola, mas é uma escola e um ensino precário. E assim como os diplomas vão ser menos valorizados. Então, os filhos da classe trabalhadora e os imigrantes vão ter, sim, acesso ao ensino médio aos liceus, mas são liceus desvalorizados, com ensino precário, com diploma desvalorizado, né? E aí ele vai dizer uma outra coisa interessante, que os liceus continuam se fingindo, e os professores continuam achando que... Douglas, vamos discutir isso depois melhor, tá? Os liceus, vamos pensar o ensino médio no Brasil recentemente, né? Que é algo parecido, continuam se apresentando como se fossem os mesmos anos 1960. Inclusive, os professores dão aula, pensam, avaliam os alunos como se fossem os mesmos das classes médias e superiores dos anos 60. Os estudantes são diferentes. Eles têm outras expectativas, têm diferentes conhecimentos prévios, diferentes disposições e um diferente ethos escolar. O ethos escolar continua sendo parecido com aquele anterior, a classe trabalhadora dos imigrantes. Ou seja, é um grupo que tem desconfiança em relação à educação escolar, né? Aceita ela, mas sempre com o pé atrás, né? Esse aluno que se forma tem um diploma desvalorizado, nesses liceus precários, né, precarizados, ele tem menos chance de aprovação nos exames, só que aí é a mesma conversa, a culpa é dele, pois ele teve sua chance. Se torna... a educação escolar, ela vai ser reprodutora e manter a desigualdade, não para a exclusão do acesso ao ensino médio, que é o ensino médio que prepara a educação superior, né? Mas pela inclusão a um ensino degradado. Por isso que ele vai chamar de excluídos do interior, ou seja, eles estão excluídos apesar de incluídos. É a exclusão apesar da inclusão. Eles são incluídos no sistema escolar, no ensino médio, mas eles se mantêm excluídos no sentido de que eles continuam ocupando posições inferiores na escala social e mesmo na escala educacional.
porque você vai ter dois índices, o valorizado e o desvalorizado. O valorizado continua sendo da classe média, da classe alta, e o desvalorizado continua sendo, passa a ser o da classe trabalhadora e imigrantes. No Brasil, a gente tem uma diferença um pouco, uma nuance nisso, que você tem o ensino médio valorizado no Brasil, durante muito tempo foi o ensino médio privado, e o público foi desvalorizado. Mas, em algumas grandes cidades, você tem escolas de ensino médio que continuam tendo prestígio, né? Por Belo Horizonte tem escola central, ainda forma uma classe média, algumas pessoas da elite ainda vão lá, ainda tem algumas formas de seleção para dificuldade de acesso, para o lugar que fica. E você tem uma outra categoria de ensino médio público, que é selecionador, que são os institutos técnicos, né? Em São Paulo tem as ETECs também, que são as escolas técnicas, no caso do governo federal, os institutos técnicos federais, que tem o vestibulinho para entrar, tem os exames. Quem são selecionados? São filhos de classe média, e muitas às vezes filhos de classe alta. São as melhores notas no Enem, nos últimos anos, têm sido de estudantes dos institutos técnicos, né? Que, inclusive, também tem direito à cota, né? As cotas sociais, escola pública. Então, é só um debate, uma curiosidade, mas a gente vê como o Bourdieu continuou pensando a sua teoria da reprodução, continuou pensando as mudanças do sistema educacional, e com essa atualização que ele faz, nos ajuda a pensar um pouco o ensino médio na atualidade. Gente, é isso. Eu acho que eu fiz 1 hora cada texto, mais ou menos o que eu prometi fazer. Eu queria abrir para comentários, perguntas, dúvidas. O Douglas fez um comentário: o novo ensino médio se levanta novamente como ferramenta reprodutora do capital cultural. Então, Douglas, com essa última explicação do Bourdieu, ele continua sendo, porque você tem ensinos médios que aparentemente são iguais a todos, né? Todos os ensinos médios dão um diploma que dá direito a você prestar vestibular em qualquer curso superior, antes da reforma do ensino médio, né? Só que isso não significava que, na prática, concretamente, todos tinham uma escola da mesma qualidade, um ensino da mesma qualidade, ao contrário. O Bourdieu, é interessante, só para vocês entenderem, o que ele está dizendo na escola conservadora, de certa forma. Ele está pensando principalmente nas escolas da educação do ensino fundamental, que na França de então eram oferecidas a todas as crianças, e quase todo mundo da classe popular, a classe alta, ia para a mesma escola, para o mesmo tipo de escola, né? Que eram públicas. É uma situação que no Brasil a gente nunca teve totalmente, assim, exatamente. E se oferecia o mesmo tipo de escola, o mesmo tipo de ensino para crianças diferentes. O resultado é diferente. E reforçava a desigualdade. Se uma aparência de igualdade, você reproduzia a desigualdade, por causa que o currículo se baseava na cultura dominante, que não era familiar para a classe média, muito menos para a classe trabalhadora. O que acontece nos anos 90 com o ensino médio? Você vai ter dois tipos de escolas diferentes. Uma precarizada e a outra melhor, mesmo no sistema público. Né? Algo parecido com o ensino médio no Brasil, só que com o sistema público e outro com o sistema privado. Né? Com a reforma do ensino médio, você tem dois caminhos, né, Douglas? Primeiro, um aceno aí na reforma do ensino médio, de um ensino médio que você termina ele, de preferência, a pessoa já seja a fase terminal do ensino, que ele já tenha uma profissão quando ele terminar o ensino médio, especialmente quem é da classe trabalhadora. E para os outros, você vai ter os diferentes itinerários. Essa parte do ensino médio terminal, ela está mais nuançada na reforma do ensino médio. É um projeto que aos poucos vai ser, pelo que eu estou entendendo, vai ser implementado. Já a outra parte mais explícita são os diferentes itinerários, de acordo com ciências humanas, ciências exatas e a parte da linguagem, né? E são 3 ou 4 itinerários, vocês me lembram aí depois. Que o projeto é que no final, isso não está explícito, mas provavelmente no final, não vão dar acesso a quaisquer chances na educação superior, você vai poder prestar qualquer exame. Essa é a ideia, né? Que o ensino médio não seja mais igualitário, nem formalmente. Porque ainda que o ensino médio nunca tenha sido no Brasil nem na França
Na prática, igualitário, formalmente ele era, porque teoricamente ele oferecia o mesmo currículo e o mesmo diploma, ainda que na prática não. O que a reforma do ensino médio fez? Ela formalizou a desigualdade no acesso. Acho que, Douglas, se você quiser explicar melhor o que você perguntou, se era isso, fique à vontade. Oi, professor. Ótima a sua colocação. É apenas uma reflexão a partir daquilo que nós estamos falando agora na aula, a partir desses conceitos aí de Bourdieu, como, né, pensando, né, essa questão do novo ensino médio, ele está aumentando, né, esse alargamento entre, de um lado, essa educação boa, né, essa educação de qualidade, essa possibilidade do acesso ao ensino superior, em relação ao outro lado, né, que é o ensino que simplesmente está... Perdão, minha câmera está desligada. O ensino voltado para essa camada popular que não tem recurso, que não tem instrução, que para suprir ali, ou seja, uma tecnização, seria isso, não sei se seria a palavra, né, do ensino médio nesse sentido, né? Então, ele vai continuar, aí vai talvez aquela discussão que o professor fez antes, né, de para que sustente, né, esse capital cultural, a família, sustentar isso sobre os jovens, né? Esses jovens vão para o ensino médio, entre aspas, científico, né, que vai possibilitar. Aqueles que precisam, né, de repente, de ingressar no mercado de trabalho para sustentar a sua casa, a sua família, não sei se isso tenderia e vai para esse ensino médio que vai ter um viés mais técnico, né? Então, isso aí talvez o que Bourdieu fala, né, a escola que poderia alterar essa classe social, ela está legitimando a classe social, né? Ela tá conservando isso nas relações, né? É isso, reforçando, né? Essa estrutura social, mas de uma forma mais explícita, né? Tá? É Sim. claro que você tem um ensino médio que a maior parte das pessoas vai profissionalizar, né? E aí a gente volta lá no Adorno, será que a educação tem que servir só para você arrumar uma profissão para o sujeito? Para isso que é a educação escolar, ela não pode servir para muito mais do que isso, abrir muito mais portas. A gente vê um pouco das ocupações, né? A pauta das ocupações, os estudantes traziam muito isso, da educação escolar como uma abertura muito maior, né? A educação escolar precisa ter sentido, né? E o ensino médio está faltando sentido a ele, né? E aí, será que a resposta é a profissionalização precoce? Essa é a resposta governamental. A resposta das ocupações era outra, uma escola que tem que ter sentido, ela tem que explicar como funciona o mundo e explicar o que nós somos, para onde nós vamos, ela tem que ter um sentido existencial. Os ocupas mostraram isso, né? O ensino médio parece que não está fazendo nem uma coisa nem outra. Ele nem profissionaliza e nem tem um significado existencial para os estudantes. É uma reflexão que estou fazendo aqui com vocês. Pode falar, Douglas. Não, e pensando nesse sentido existencial, talvez aí aponte essa necessidade de caracterizar mais essa juventude que vai para o ensino médio, que está no ensino médio, né? Para que não seja algo desconectado com essa realidade, né? Porque, embora seja a mesma escola pública, por exemplo, a escola central, né, a escola estadual central, mas uma escola estadual de bairro, há diferenças ali, né? E principalmente diferenças que vão ser gritantes nesse sentido. Então, acho que, de repente, partir para esse ponto de caracterizar, de mostrar quem está ali, mas qual é o aluno, qual é a escola pública, né? Qual é essa juventude que está acessando esse espaço para trazer, de fato, esse significado, esse sentido a partir daquilo que é o próprio ensino médio, né? Olha, o Bourdieu, é raro nos textos dele ele falar o que poderia ser feito. Ele mais faz um diagnóstico da educação. Raramente ele fala que poderia se fazer, mas tem uma passagem da escola conservadora, ele diz o seguinte: a escola poderia deixar de fingir que os estudantes são iguais. Eles são diferentes, e tratar eles como diferentes. E aqueles que não têm naturalmente o acesso à linguagem, ao conhecimento, ao capital cultural, que a gente acha que já tem, a escola deve prover isso a eles, né? Então, a escola, o sistema escolar é feito da forma de que ele cobra o que não ensina, né? E não ensina o que cobra, vamos dizer assim.
que é o capital cultural que já vem na própria família. Aqueles que não têm esse capital cultural, a escola deveria oferecer a eles. Então, assim, o que ele está mostrando é que a gente tem que tratar diferente, mas para quê? Para que trazer os desiguais uma situação de um pouco mais de igualdade. Já que o capital cultural é o valorizar a cultura dominante da escola, então vamos parar de fingir que aquele aluno só não são todos iguais, e aqui tem menos capital cultural da sua família, vamos fazer a escola seu acesso a eles, realmente dar esse acesso. É um dos momentos que o Bourdieu, poucos momentos que ele faz um prognóstico, uma proposta, né? Saber quem são nossos estudantes, o que eles precisam para chegar a um ponto que a gente considera a maior desigualdade cultural. É isso que ele está propondo. Então, não podemos tratá-los como se fossem iguais, né? Sim, é isso mesmo. Se tratar como iguais, nós vamos estar valorizando uma classe, a classe dominante, né? E sobre, eu fiquei pensando aí, se o professor me permite pensar a partir daquilo que eu também estou pesquisando, pensando nessa questão da violência simbólica e pensando no currículo, né? E esses dias eu estava lendo sobre um pouco da institucionalização, por exemplo, do ensino religioso no currículo da educação básica, como, talvez até mudando um pouco aqui a vertente da conversa, mas como que excluiu as religiões de matriz africanas do diálogo, né? E também da experiência que é da cultura do brasileira, né? Como que o ensino religioso ele tem essa tendência de cristianizar todas as coisas, embora talvez ele apareça no currículo, na BNCC, né? Toda essa proposta, com a proposta de diálogo, de perceber as diferenças, mas ele ainda traz muito esse histórico de dominação de um só modelo de fé, de um só modelo de cristianismo ou de expressão religiosa, enfim. Como que essas religiões de matrizes africanas, por exemplo, elas são excluídas desse debate, né? E como que o aluno ele sofre essa violência simbólica a partir disso também no currículo, porque se não trata, se ele não percebe, logo ele se sente excluído. Então, a escola de educação básica é o lugar onde exclui esse processo, né? A porta de entrada dessa exclusão também, né? Dessa violência simbólica por não considerar, né, essa realidade, esse capital cultural que é brasileiro, né? O estilo de ser. Acho que eu fiquei pensando nisso também, partindo por partir desse ponto, né? Muito bem, Dom. Eu penso assim que formalmente você tem a BNCC prevendo uma diversidade e até uma secularização do ensino religioso, você ensinar as várias vertentes, ter acesso às várias vertentes, o conhecimento das várias vertentes, não só o ensino proselita e o caráter secular da escola. Na prática, ou seja, ao currículo ser realizado, você tem não respeito a isso. A escola, muitas vezes, é um espaço que não é secular, uma determinada religião é expressa com seus símbolos, falando de escola pública, inclusive, e o professor ou professora, muitas vezes, reforça alguns conhecimentos religiosos, até o proselitismo, como contravenção, inclusive, ao currículo, se for pensar. E, ao mesmo tempo, você tem algumas propostas de lei que já estão acontecendo de você poder ter um ensino religioso proselitista nas escolas que não são públicas, que eu acho um grande problema. E é provável que isso vá para as escolas públicas também, que você possa ter pessoas que são pastores, padres, dando ensino religioso, pervertendo de vez essa ideia da escola ser um lugar secular e do ensino religioso com as várias vertentes. Eu sei que você é uma pessoa religiosa, você é pastor, Douglas, eu tenho uma opinião. Eu acho que os espaços fora da escola são de religião. A escola não precisa ter mais um espaço de religião. É a minha opinião. Não precisa ter. Tem tanto isso lá fora. Se liga a televisão, tem a igreja, a comunidade. Então, a escola poderia ser um lugar de que todos podem conviver e vamos dar um tempo disso, né? Mas isso é uma opinião, tá? Se for ter um ensino religioso, que seja um ensino religioso que valorize todas as expressões, né? E como você disse, uma parte do brasileiro que tem as religiões de matrizes africanas, por exemplo, é muito ligada à cultura popular, né?
novamente desvalorizada. Mas pode falar, Douglas. Não, sim, eu só queria concordar, né, com o professor. Acho que o que tem acontecido hoje, né, com essa questão desse conservadorismo religioso que tem fragilizado, de certa forma, assim, o Estado democrático de direito, e isso acontece porque a religião ela saiu do seu lugar, né, ela saiu do seu lugar de religiosidade, ela foi para a escola, ela foi para a política, ela foi para todos os outros lugares, então ela alcançou vertentes diferentes, linhas diferentes, pensamentos, enfim. Então, só para dizer que, né, acho que a fala do professor aí foi, acho que é isso, a gente tem que pensar na escola, escola com o seu propósito, né, que o seu espaço social, né, um ambiente de socialização, não um ambiente para se experimentar na religiosidade, né, acho que isso a gente tem em outros lugares. Então, minha fala é de concordância nesse sentido. Tá bom, tudo bem. Só uma coisa que o Douglas colocou para a gente já fazer uma preparação para a próxima aula, aquilo que eu disse que o Bourdieu propõe, a gente, já que o currículo oficial está ligado à cultura dominante, a gente não fingir que os alunos são iguais, né? Tratá-los como diferentes, dar acesso às chaves desse conhecimento que leva à cultura dominante. A posição do Paulo Freire é um pouco diferente. A posição do Paulo Freire é de discutir o currículo. O currículo não está pronto, vai ser construído. Então, o começo do processo educativo, o Paulo Freire passa pela construção do currículo, não é uma coisa dada. No Bourdieu é uma coisa dada, é algo que é oficial, que está ligado à cultura dominante. O Paulo Freire não. A gente começa pela construção do currículo, e o currículo está ligado ao lugar que os educandos fazem parte, quem são os educandos. Então, tem uma outra visão também, diferente do Bourdieu, sobre o que é possível fazer. Não é só dar acesso à cultura oficial, mas é contestá-lo e construir um currículo de acordo com as necessidades do grupo, das pessoas, que vão ser os educandos. Então é isso. Cláudio, pode falar. Eu estou aqui com um livro aqui Aqui, ó. Vamos ver se vocês conhecem. Sim, Jordano Ribeiro. Educador em colapsos. Então, eu até peguei o capítulo do livro que ele fala aqui da BNCC, eu não li ele ainda não. Eu comprei ele tem um pouco tempo, eu não li não. E o título é esse: A Base Curricular Forma Pessoas ou Profissionais, né? Esse livro acho que é mais um relato de experiência enquanto o cara era ministro, né? E um pouco mais antes e depois do que aconteceu com ele, né? Mas aqui acho que tem um pouco de propostas para o ensino médio, né? Ele foi da CAPES também, né? Então, talvez para o ensino superior também. Ainda não li ele não, mas eu li só esse capítulo aqui, porque hoje eu estava terminando de ler o texto, aí eu quis ler um pouquinho sobre o que ele dizia, né? É um filósofo muito interessante, o Janine Ribeiro. Filósofo político muito interessante, né? E acredito que ele dialoga bastante com a teoria crítica, com a escola de Frankfurt. É uma boa leitura. É um sujeito interessante. Então, mas eu enxerguei bem nele, assim, uma pessoa com um caso mais realístico, né? Não sei, acho que pelo público também do livro, né? Acho que ele quis fazer um livro com mais simples de ler, né? Mais em formato de relato de experiência, né? Então, assim, ele não cita muito a escola de Frankfurt, a teoria crítica, não. Mas, e você vê que ele descola um pouco também disso por trazer um pouco mais sobre a realidade política, né? Que ele conviveu, né? Ali as políticas públicas do próprio Partido dos Trabalhadores, né? Que é digamos assim, uma política não digamos, eles chamam de como é que é neoliberal? Não neoliberalismo, mas com a ideia de avanço, né? De avançar, igual mesmo o próprio Precisa, né? a própria ditadura fez, né? Ditadura não, o 1930, né? Uma aceleração do crescimento, essa questão, né?
Então, eu acho que ele está trazendo mais para a ideia dessa realidade da ideologia do Partido dos Trabalhadores, né? Na época, Sim. e que muitas vezes não deu certo, né? Muitas vezes falhou, principalmente na questão da educação, né? Mostra que os entraves que ele teve. Então, é um artigo, assim, bem reflexivo, que acho que pode dizer o que o que tem chances de acontecer e o que não aconteceu e o que tem chances de acontecer, né? O que é possível se realizar, né? Então, Sim. então acho que a ideia é essa, do pouquinho que eu li ali do relato dele, é isso, né? De dizer o que se pode fazer nesse momento, né? Que não que agrade gregos e troianos, né? Que agrade oposição e a ideia ele fala muito do orçamento, né? Que a ideia se tinha dinheiro para isso, tinha dinheiro para aquilo, e nunca tem, e o ministro da Fazenda sempre quem manda mais é ele, e continua assim, né? A gente vê aí que o Paulo Guedes é quase imune ao, ao governo do Bolsonaro, né? É quase imune. O que ele falou é regra, né? Se tem dinheiro Uhum. para comprar vacina, se não tem, né? Vai a chinesa mesmo, né? Quem quiser que tome a chinesa, né? Como se o chinês estivesse pior do que a gente, né? E eu acredito que eles estão muito melhor do que a gente, né? Como nação, estão muito melhor, mas não tem dinheiro, toma a chinesa aí mesmo. Não deu para comprar aquela vacina como chama, que é congelada a uma temperatura muito baixa, né? Conservada a uma temperatura muito baixa. Então, para o Brasil só funciona as, as que são do congelador comum mesmo, né? E quem quiser que tome, né? Então, essa é a ideia do que pode se fazer. Quem dita o que se pode fazer é o ministro da Fazenda, agora usa da Economia, né, o nome. Então, ele mostra também isso aí, né, que na educação, o que ele tinha condição de fazer. E era um partido que estava no poder que, que valorizava mais a educação, né, do que muitos outros, né, que teve Sim. uma grande valorização, apesar que se olhar em números aí não é tão, tão valorizado assim, né, mas que deu um alívio, né, uma ideia de que houve uma pequena transformação, né, ou que pode se haver uma grande transformação, né. Bem, os seminários a gente vai discutir um texto que o Douglas até comentou, de educação contra a barbárie, que acho que a gente vai poder voltar a essas questões que você colocou, Cláudio, tá? Inclusive, eu vou até desabafar lá quando for nessas aulas, que nunca imaginei, há 5 anos atrás, que eu senti saudades do governo do PT, né? Hoje eu sinto. Então. E comparando com o que a gente tem. Mas é isso, gente. Cláudio, quer falar mais alguma coisa? Natália, Douglas? Então tá bom, gente. Eu vou interromper a gravação. Vou agradecer vocês